Terceiro bloco agora, sua vez de participar, viu? Temos nosso Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, está tudo aí para você mandar sua mensagem para a gente. Já começando esse bloco, eu queria trazer aqui a participação do Antônio Joaquim do Santa Delmira. Ele hoje falou comigo lá na Câmara, viu, Vonúvio? Viu? Pediu autógrafo, não? Não, por favor, Vonúvio. Tem nenhuma estrela aqui, não. A gente só foi comentar ontem, hoje ele foi me cumprimentar pessoalmente. Tirou foto? Lá na Câmara Municipal também não, Vonúvio. Precisa tirar foto, rapaz. Ele diz o seguinte: cada vez mais quem acompanha os trabalhos da atual legislatura não precisa ser PhD em política para ver o despreparo da casa para com o executivo. É aquela história, se colar vale. Ainda bem que precisou de uma mulher para ver os erros que vem rolando ao longo deste ano. Tá certo, então, Antônio Joaquim de Santa Delmira, muito obrigada pela audiência de sempre. Sempre participa também nas redes sociais, viu? Ele sempre está opinando ali sobre as considerações políticas que nós fazemos. Vai lá, Antônio Joaquim, pede uma foto, que é a pose, todo mundo já sabe qual é a pose de Carol para fotos. Não, essa tem duas. Essa é para corrida, né? Essa é para corrida. É verdade. Aí tem a da política, é diferente. A política é mais, né? Fazendo uma posinha mais clássica, vamos Carol, dizer assim. Mas vai lá, tira foto, poste lá. Carol, antes de a gente trazer informações aí da Porcelanato, vamos falar um pouquinho sobre eleições 2022, porque tem circulado bastante, né? Desde o início desta semana, inclusive nós repercutimos lá na rádio, na rede TCM 95 FM, sobre um apoio que estaria definido do prefeito Alisson Bezerra para o soldado Jadson. O soldado Jadson não nega o interesse de ter este apoio do prefeito Alisson para que ele possa disputar ali o pleito do próximo ano, candidato a deputado estadual. O fato é que cria um certo embaraço dentro do próprio Solidariedade, porque está todo mundo querendo uma pontinha deste apadrinhamento do prefeito Alisson Bezerra, que já definiu que vai apoiar o Laurence Amorim para a federal. Entanto, não confirmou ainda, né, de viva voz, o apoio a nenhum nome. A gente observa atentamente, Carol, inclusive já tive de entrar em contato com o prefeito Alisson, que disse que é um nome que está ali entre os que poderá apoiar, que é o do soldado Jadson. A confirmação ainda não veio, repito, de viva voz ainda não saiu por parte do prefeito, mas o soldado Jadson já está pronto aí para este apoio. Já sim. Eu cheguei, inclusive, a falar com ele. Algumas informações foram dadas, mas ele não quis gravar entrevista. Acontece o seguinte, Vonúvio, nem o soldado Jadson quis gravar entrevista, nem o cabo Tony Fernandes quis gravar entrevista. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver o cabo Tony com isso? Apesar do prefeito Alisson ter muitos nomes, muita gente querendo essa pontinha de apoio, como descreveu o Vonúvio, o cabo Tony vinha sendo cogitado por alguns filiados do Solidariedade, por vereadores na Câmara de Mossoró, como um nome viável. Mas a gente já tinha, inclusive, trazido aqui que não seria a vontade do prefeito Alisson Bezerra desse apoio, por conta da postura e de algumas características críticas de Tony Fernandes ali no seu trabalho na Câmara Municipal, por exemplo. Acontece que estava se aguardando que pudesse ser o nome de Tony, esse apoio à Assembleia Legislativa ali pelo prefeito Alisson Bezerra. Mas o prefeito Alisson, que já deixou ali nos bastidores certo esse apoio ao soldado Jadson, ainda não oficializou, mas todo mundo já tem conversado sobre isso, os vereadores da sua base, outros nomes da sua base, pessoas do secretariado que compõem. Ele não somente não apoiou Tony, mas com esse nome do soldado Jadson, ele também tira a base de apoio de Tony Fernandes numa possibilidade dele se candidatar. Os dois atuam na segurança. O seu eleitorado, o eleitorado dos dois ali, coincide em várias regiões do estado. Os dois têm um trabalho, os dois são conhecidos no estado pela categoria da segurança pública. E no momento que o prefeito Alisson faz essa escolha, ele deixa claro que não concorda de maneira alguma com a candidatura de Tony Fernandes.
Cabo Tony também não quis gravar entrevista. Falei com ele hoje na Câmara. Ele disse que ainda está muito cedo para gravar entrevista sobre isso. Ainda está conversando. A base governista ainda conversa com ele. O próprio soldado Jadson, pelo que eu entendi da conversa que tive com os dois, ainda existe uma conversa ali, possibilidade de um apoiar o outro, e depois é que a gente vai trazer essas opiniões oficializadas. Quando o prefeito expor oficialmente esse apoio, os dois se comprometeram a gravar a entrevista e detalhar melhor os posicionamentos em relação a isso. Carol, e em relação ao soldado Jadson, ele não quis se candidatar nas últimas eleições, escolheu não tentar reeleição, mas agora disse que mudou de ideia, pensou bem, tinha uma base de apoio aí e ele resolveu apostar. Pois é, e inclusive uma das notícias, né, aí que a internet deu é do site É Notícia Mossoró, do Ítalo Ferreira. E ele coloca justamente, Carol, uma fala do soldado Jadson confirmando o convite. Ele disse: o convite surgiu de uma forma muito natural e espontânea. Isso. Pelo lado do soldado Jadson, existe o convite, né? A confirmação, inclusive, através do contato que eu fiz com o prefeito, não saiu ainda. Mas aí, Carol, a tendência é esta mesmo. Exatamente. Foi isso também que ele externou na conversa que tive com ele agora há pouco, antes do cenário político começar. Quero mandar um alô aqui para o Max Delis, que está ligado no cenário político, está aqui dizendo que é muito agradável assistir o cenário político, parabeniza pela postura. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Quero mandar um alô também para o João, diretor da UPA do BH, aqui assistindo. O Luiz Aires, ele está dizendo que tem uma lagoa de captação ali no aeroporto, ao lado das Petro, pede para fazer uma limpeza antes de chegar as chuvas, para que não venha transbordar e invadir a casa de quem mora perto. Obrigada, Luiz Aires, pela participação. Eu quero mandar um alô especial, Sim, o evento que a governadora vai participar amanhã é o Fórum Óleo e Gás, que vai acontecer. Semana passada nós trouxemos o presidente da Rede Petro, Gutenberg Dias, para conversar aqui sobre a importância deste evento. Agora, voltando para um alô especial para Maria Eugênia. Alô, Maria Eugênia. A Erisberto me deu notícia que ela tem, Vonúvio, uma boneca chamada Carol Ribeiro. Oh, beleza. Olha aí do privilégio, a Maria Eugênia, que tem ali, esqueci a idade da Maria Eugênia, parece que é 9 anos de idade e que é fã do Ronda Policial e do cenário político. Um beijo, Maria Eugênia. Muito obrigada pelo carinho. Um dia a gente vai se encontrar, viu? Nomes de duas bonecas, né, Carol? Claro. Maria Eugênia e Carol Ribeiro. Exatamente, não tenho dúvidas que minha boneca é maravilhosa. Carol, só fazendo uma correção, é Ítalo Bruno, viu? Lá do É Notícia Mossoró. Sim, eu já ia dizer que era o xará do surfista lá, premiado olímpico, Ítalo Ferreira, você falou. Mas vamos lá, vamos trazer aqui uma reportagem dessa novela da Porcelanato. Vamos para mais um capítulo. A decisão mais recente deu ganho de causa à empresa no processo que torna sem efeito o decreto de reversão do terreno. Mike Avelino é ex-funcionário da Porcelanato. Ele trabalhou na empresa de 2012 a 2014 e saiu 2 meses antes da suspensão das atividades de forma definitiva. Mike é mais um dos que trabalharam e não receberam os direitos trabalhistas. E até o salário do último mês, até agora, ele não conseguiu receber. Nem um salário no mês recebi. Mandaram eu procurar meus direitos e até hoje, até agora, não recebi nada. Esse processo, eu procurei meu advogado, disse que foi caminhado para o Rio Grande do Sul, não sei por quê, porque as dívidas começaram aqui, tá? E foi transferido para lá. Devia resolver tudo logo aqui, porque tudo que a gente vai falar com o advogado depende do juiz de lá, não do juiz daqui. Esse processo deveria ficar com o juiz daqui, que era mais fácil. O impasse continua sobre a permanência ou não da empresa na cidade. Os embates judiciais seguem. O mais recente tornou sem efeito o decreto de reversão do terreno da empresa. A juíza Maria Neise Fernandes decidiu suspender temporariamente o decreto até que a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado decida o mérito. Essa briga judicial pode e deverá ser longa, já que se tratam de milhões de reais envolvidos.
O procurador-geral do município, Raul Santos, publicou em uma rede social que tomou conhecimento de que houve recurso contra a decisão e que a Procuradoria vai manejar o recurso cabível na defesa dos interesses do município. A decisão anterior a essa do juiz Pedro Cordeiro determinava a reversão do terreno e a consequente saída da empresa de Mossoró. Para quem aguarda receber o que é de direito, o interesse em resolver essas questões, mesmo que a empresa saia da cidade e os bens possam ir a leilão para que os ex-funcionários tenham seus recursos garantidos. E já que a prefeitura ganhou o terreno, e essas máquinas vão ficar onde? A esperança da gente é que ela vá ao leilão e a gente recupere o nosso dinheiro. Trabalhei muitos anos para nada. É uma situação que a gente já trouxe aqui. É difícil para estas pessoas que precisam e é difícil também para Mossoró, de ter ali um espaço gigante sem dar o retorno que poderia dar à cidade. E agora sim, vamos voltar aqui rapidinho já para conversar com o Emerson Pinheiro. Teve muito assunto nesse terceiro bloco, mas vamos voltar às conversas. Emerson, como é que deverá ser a relação com a presidência da OAB Rio Grande do Norte, uma vez que a chapa eleita era uma chapa que o senhor fazia oposição, inclusive tem muitas críticas à gestão que foi reeleita? Isso, conversamos hoje quarta-feira, começamos ontem, terça-feira, com o presidente reeleito, Aldo Medeiros, e com a vice-presidente eleita, Lidiana Dias, que é de Pau dos Ferros. E aí a primeira conversa cordial, nos parabenizamos e já trocamos algumas ideias e o que a gente tem consenso é que, passada a eleição, passada às 17 horas do dia 19 de novembro, ou seja, não existe mais bandeira de nenhuma candidatura, existe uma bandeira da advocacia norte-riograndense. E é trabalhar para realmente fortalecer nossa classe, trabalhar e caminhar junto. Tenho minhas críticas ao presidente Aldo Medeiros, ele tem as críticas e os questionamentos dele com relação à subseção, mas isso daí não pode ser um empecilho para que a gente fortaleça a nossa classe, muito pelo contrário. Isso daí são ideias que um leva para o outro e a gente tem justamente nesse sentido de caminhar junto em prol da advocacia. Conversei também com o conselheiro federal reeleito, Olavo Hamilton, e a nossa conversa também é de união, conversa de realmente de fortalecer a classe e que ambos tenham uma boa gestão e o que depender um do outro, a gente trabalhar todos em prol da advocacia, caminhando juntos. Aldo Medeiros, que foi reeleito para a OAB-RN, chegou a dizer em entrevista aqui ao Cenário Político que seu trabalho foi prejudicado, assim como praticamente tudo durante a pandemia. E durante a campanha ele recebeu muitas críticas por isso, né? Porque promessas feitas na sua eleição não foram cumpridas durante esse tempo. O que ele precisa tomar como prioridades para o interior do estado? Eu digo muito que ele precisa olhar diferenciado para o interior do estado. Ainda mais agora que ele tem uma vice-presidenta eleita interiorana, de Pau dos Ferros. Então, o olhar dele deve ser diferenciado, ele deve ter uma atenção melhor e maior para a própria advocacia do interior. Olha, no Vicarol, nós temos a CAARN, que é a Caixa de Assistência aos Advogados do Rio Grande do Norte, que ela tem convênios, tem a Clínica da Advocacia, que funciona lá em Natal. Então, uma das nossas propostas, e está dentro do nosso plano de gestão, é trazer uma sucursal dessa CAARN aqui para Mossoró, para o advogado interiorano também ter acesso a essa clínica que compreende serviços odontológicos, fisioterapeutas, psicológicos e de nutrição, que nós aqui do interior não temos, só temos se realmente formos à capital. E um dos questionamentos que a gente diz é por que o advogado da capital é diferente do advogado do interior, já que pagamos a mesma anuidade, o mesmo valor, o mesmo preço. Então, é olhar para o interior, que inclusive foi o interior que elegeu o Aldo Medeiros, que reelegeu o Aldo Medeiros. Aldo Medeiros saiu da subseção de Pau dos Ferros com 184 votos. Magna Letícia teve 5, salvo engano. Então, Pau dos Ferros, pode-se dizer que foi que deu a vitória, a reeleição a ele. Ele aqui em Mossoró, ele perdeu, com uma margem pouca, mas perdeu. Mas é justamente olhar para o interior com outros olhos, com uma atenção maior e começar a andar, seja na subseção de Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, andar mais vezes, escutar a advocacia, escutar os presidentes de subseções e trabalhar em conjunto com todos. Em relação aos problemas da advocacia durante a pandemia,
Quais foram os problemas que a advocacia sofreu durante este período? Tivemos o fechamento dos fóruns, que quando estourou a pandemia, em março de 2020, os fóruns precisaram ser fechados, houve aquele lockdown e realmente deveriam ter sido fechados, até porque ninguém sabia como é que ia se nortear e como é que seriam os próximos passos tanto da advocacia como da própria população mundial. E aí tivemos esses fóruns fechados, a OAB aqui em Mossoró também ela fechou por alguns meses, mas só que passado, não é acalmado, mas passado alguns dias e alguns meses, a advocacia precisava dar alguma reação, porque nossos processos ficaram parados, nossos clientes ficaram sem os direitos resguardados dele, nós deixamos de receber nossos honorários através dos alvarás. Então, o prejuízo que nós tivemos foi enorme. Nós tivemos colegas e temos colegas que fecharam as salas, estão sobrevivendo de outra profissão. Não porque optaram, mas porque foi necessidade. Temos colegas que, que não advogam mais. Inclusive, numa semana da campanha, da eleição, conversei com um colega que já tem mais de 15 anos, quase 20 anos de advocacia. Ele disse que os estímulos dele que ele tem com a advocacia atual é tão grande que, se ele tivesse condições, ele vendia as poucas coisas que ele tem e ia embora para outra cidade, viver de outra profissão, porque a profissão dele era totalmente desvalorizada, ele não se sentia representado. E ainda mais com a pandemia que veio, que assolou o mundo, que ainda estamos vivendo. E eu digo muito que a consequência dessa pandemia não veio nesse ano, a gente vai vir por mais alguns anos pela frente. Então, foi o fechamento dos fóruns, a questão das audiências virtuais, que nós não temos nenhum regimento de padronização de todas as audiências, seja audiência civil, federal, TRT, não temos pregão nessas audiências, são várias outras coisas que realmente prejudicaram a advocacia. Nosso tempo já está no final, ainda teríamos outras questões para conversar, mas teremos tempo aí nos próximos 3 anos. Doutor Hermeson Pinheiro, presidente eleito da OAB Mossoró, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigado, Vonulfo. Estarei sempre à disposição de vocês. Não só a pessoa de Hermeson Pinheiro como presidente, mas também de Diana Carla e toda a gestão, toda a OAB. Então, a OAB está de portas abertas para a imprensa. Seja sempre bem-vindo. Boa sorte na missão. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Mandar um alô aqui para o Carlos da Abolição. Muito obrigada. 7h25 da noite e a gente tem um encontro marcado ao vivo amanhã aqui na TCM HD. Ótima noite e até lá.